Oi pessoal, tudo bem? A professora Rosane vai estar explicando para vocês o assunto de física do terceiro ano. Então essa aqui é uma aula onde nós vamos estar entendendo a utilidade e as aplicações e como a eletricidade se comporta, tá? Peço desculpa se tiver barulho ao fundo, tá? Porque a gente está gravando isso em casa, então normalmente pode aparecer alguns barulhos, tá? Então, a primeira coisa que nós temos quando nós vamos entender e estudar a eletricidade, nós temos que compreender que ela sofreu evolução, assim como outras ciências qualquer. E essa ciência, ela teve essa evolução e ela teve seus primórdios lá na Grécia Antiga. Então, se tem relatos que durante o século 6 a.C., lembrando que nós seguimos o calendário cristão, então o nascimento de Jesus Cristo é o marco, então antes de Cristo e depois de Cristo. Então tinha um filósofo grego chamado Tales de Mileto e ele fez, entre seus experimentos, uma observação que ao atritar um pedaço de âmbar, o que era âmbar? Era uma resina que soltava das plantas e ela parecia uma borrachinha, tá? E aí, quando ele pegava e esfregava isso contra a pele do animal, esse pedaço de âmbar, esse material, ele passava a atrair pequenos objetos, tá? Como sementes, fios de palha, coisas parecidas. Então, esse aqui é um dos primeiros momentos onde se demonstra, onde aparece a presença da eletricidade. Só que se passou muito tempo, e aí somente no século XVI, que surgiram outros relatos sobre atração elétrica. E aí a gente pode salientar William Gilbert. Esse cara viveu entre 1544 e 1603. Ele foi, para vocês terem uma ideia, médico da Rainha Elizabeth I, tá, da Inglaterra. E entre seus atributos, ele realizou experimentos e ele verificou a atração elétrica por meio de atrito também, assim como anteriormente falei, de outros materiais como vidro, enxofre e resinas. E ele foi bem importante dentro da eletricidade. Aí, no século XVII, o prefeito da cidade de Magdeburgo, tá, na Alemanha, Otto Wilhelm, tá, ele viveu em 1602 a 1686. Ele construiu um equipamento para estudar alguns fenômenos descritos por um cara anteriormente a ele, Tales de Mileto, que também viveu na Grécia, tá? O que acontecia? Esse equipamento, ele era uma esfera de enxofre e ele tinha uma barra de ferro que atravessava e era preso numa manivela. Aí essa manivela, ela era tocada, no caso mexida, e essa bola de enxofre, ela adquiria uma velocidade e aí se esfregava algo nessa esfera. O que acontece? Começava a haver pequenos estralos e aí ele pôde constatar que o corpo passava energia para outro corpo, tá? Então esse Otto von Guericke, tá? Ele fez esse experimento com essa bola de enxofre. Um outro cara bem importante, Stephen Gray, tá? Viveu um pouquinho depois desse Guericke. E ele constatou que a eletricidade ela pode ser conduzida de um ponto para outro, quer dizer, ela pode ir de um ponto para outro. Tá? Também verificou a respeito de materiais que conduziam a eletricidade, quer dizer, passavam a eletricidade, como os metais em geral, tá? E daí ele deu nome para esses materiais de condutores. Um outro cientista que nós temos que estudou também a eletricidade, Charles Dufay, tá? Ele viveu 1698 a 1739. E aí ele descreveu que existia dois tipos de existência de eletricidade, a atração e a repulsão, que a professora vai estar falando mais à frente. E um outro cara muito importante foi Benjamin Franklin, tá? Vocês estão vendo que todo um viveu perto do outro, então um foi fazendo uma coisa, foi melhorando. Então, 1706 a 1799 também trouxe contribuições para a teoria dos fluidos elétricos. Então, ele acreditava que havia um único fluido existente em equilíbrio em todos os corpos. E esse fluido e o excesso desse fluido carregaria eletricamente os corpos com cargas positivas, enquanto a falta deles carregaria o corpo com cargas negativas. Não era bem isso, mas ele estava no caminho certo. Aí nós temos o Galvani, Luigi Galvani, tá? Ele foi também um cientista italiano, e nas suas investigações científicas,
ele analisou que pernas de rãs, as posteriores, as de trás, descobriram que os músculos se movimentavam quando submetidos à descarga elétrica. E ele conseguiu descobrir, né, que havia uma interação de eletricidade. E aí o estudo dessas reações químicas, posterior a ele, né, permitiu que Alessandro Volta, um cientista italiano também, construísse primeiro a aparelho a produzir eletricidade, a pilha voltaica, que foi a primeira fonte geradora de corrente elétrica. Isso tudo dentro da história, a gente falando assim, parece uma coisa de outro mundo, uma coisa que não aconteceu. Mas vocês vejam quantas pessoas tiveram que estudar para chegar hoje à eletricidade que nós temos, que nós utilizamos em nossa casa. E aí, qual é a definição, ao pé da letra, da palavra eletricidade? Então, ela vem do grego, elétron, então quer dizer, ele faz referência ao âmbar, ali tem a figurinha do âmbar, tá? Uma resina. E aí, a constituição da matéria. Então, nós temos o átomo com prótons, elétrons e os nêutrons, tá? Então, e esse tudo tem um núcleo. Aí, nós temos, dentro do estudo da eletricidade, a eletrostática, a eletrodinâmica e a eletromagnetismo, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver o eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? É a parte da física que se atém a estudar os fenômenos existentes às cargas elétricas em repouso, quer dizer, paradas. Por exemplo, nuvens eletrizadas que originam os raios e os relâmpagos. Aqui nós podemos descrever um átomo. Então, como a professora falou anteriormente, então aqui nós temos um átomo. Esse átomo, ele possui um núcleo. Dentro do núcleo, quem está dentro? O próton, carga positiva, e o nêutron. E ao redor dele, tá, nós temos os elétrons, que são as cargas negativas. Então, aqui nós temos a eletrosfera, por isso que recebe o nome de eletrosfera. Então, aqui, ó, reforçando aquilo que eu falei agora. Então, o núcleo é formado fundamentalmente por essas duas partículas, os prótons e os nêutrons. E ao redor dele, na eletrosfera, os elétrons. Então, próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Só que essas cargas positivas e negativas, elas têm uma interação entre elas. O que é interação? Elas reagem conforme a presença uma da outra. Então, se eu colocar duas cargas negativas juntas e duas cargas positivas juntas, elas vão haver uma repulsão ou repelir, tá? Aí entra naquele velho ditado, dois birrentos dá briga, tá? Então, aqui também tem o mesmo princípio. Agora, porém, quando a gente tem sinais contrários, os opostos se atraem, nós vamos ter um processo de atração. Então, positivo com negativo, quer dizer, próton com elétron, vai haver processo de atração. Então, ali nesse desenho que vocês têm aqui, ele retrata bem isso. Então, elétron com elétron se repele, próton com próton se repele. Próton com elétron, elétron com próton vão fazer o que? O processo de atração. Nesse processo de atração, nós temos corpos normalmente nêutrons ou carregados positivamente, quer dizer, com excesso de prótons ou com excesso de elétrons. Um corpo, para ser considerado neutro, não nêutrons, nêutrons está dentro do núcleo. Neutro, ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons, de cargas positivas e negativas. Quando eu digo que um corpo está carregado positivamente, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Quando eu falo que ele está negativamente, tem mais elétrons do que prótons. E aí, como ocorre esse processo de eletrização? Ele ocorre por três formas: atrito, contato e indução. Atrito, como o próprio nome fala, quando a gente faz, nós esfregamos um corpo no outro. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente pega um corpo neutro, né, esfrega em outro, e aí esses corpos, por exemplo, tem no desenho ali vidro e a lã, um corpo vai ficar carregado positivamente e o outro negativamente. Agora, por um processo de contato, tá? Ocorre nos corpos, tá? É colocado em contato um corpo inicialmente sem carga e ocorre a transferência de elétrons entre eles, tá? Então, passa elétrons de um corpo para o outro. No processo de indução, nesse processo os objetos eles não se encostam, tá? Não há contato. Esse processo de eletrização ela ocorre por aproximação dos objetos que já está eletrizado. Então, aqui nós temos um induzido e um indutor. Então, a gente aproxima
E aí lembrando que positivo com negativo se atrai, então o que é negativo vai se repelir para um lado da esfera, no caso ali como está no desenho, e o positivo vai ficar próximo ao indutor, que nesse caso também é negativo, então os opostos se atraem. Então esse processo é o processo de indução. Uma outra coisa muito interessante que nós temos dentro desse processo de positivo e negativo de prótons e elétrons são os raios, relâmpagos e trovão. E aí nós temos uma coisa bem interessante. Quando a gente ouve um trovão e vê uma descarga elétrica, um relâmpago, nós ouvimos o som e vemos a luz. E há uma diferença entre a velocidade do som e da luz. A velocidade do som ela é de 340 metros por segundo. E a da luz é de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, quer dizer, 300 milhões de metros por segundo. Por isso que nós vemos primeiro a luz e depois o som. E aí os raios que se formam dentro dessas nuvens, eles se formam em certa região e acumulam esse excesso de carga elétrica que pode ser positiva ou negativa. O trovão, ele ocorre porque a região do raio que se aquece, ela se aquece muito rápido e aumenta a pressão, e aí desloca uma grande quantidade de ar. Os para-raios, qual a finalidade deles? Tá? Desviar esse excesso, essas cargas elétricas, descargas elétricas da atmosfera para o Sol. Tá? Então, esse aqui é um pequeno resumo do que vocês vão ter lá na apostila do material de suporte de vocês. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até a próxima.